Nós iniciamos o Jornal da Manhã com o principal assunto do noticiário. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O magistrado justificou a violação das medidas cautelares impostas a Bolsonaro pelo uso das redes sociais de seus filhos para divulgar conteúdos. Quem tem as informações é o André Anelli. Na decisão sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, argumentou que o ex-presidente utilizou redes sociais de aliados, incluindo os 3 filhos parlamentares, para divulgar mensagens durante as manifestações do domingo com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro. Moraes afirmou no documento que as condutas de Jair Bolsonaro, desrespeitando deliberadamente as decisões proferidas pela Suprema Corte, demonstram a necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Toda essa manifestação do ministro Alexandre de Moraes foi relativa principalmente a postagens feitas pelo senador Flávio Bolsonaro no domingo. O parlamentar divulgou o ex-presidente sentado em casa, mostrando a tornozeleira eletrônica durante manifestações favoráveis ao governo anterior. O ministro Alexandre de Moraes tinha determinado medidas cautelares a Bolsonaro no último dia 18 de julho, por indícios de que o ex-presidente estava obstruindo o processo no qual é réu por tentativa de golpe de Estado. Dentre essas medidas estavam, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de sair de casa à noite e nos fins de semana. Ele também estava proibido de veicular conteúdo nas redes e de usar as redes de terceiros para essa finalidade. Toda a decisão judicial repercutiu imediatamente aqui no Congresso. O líder do governo na Câmara, Lindenberg Farias, disse que finalmente Bolsonaro foi preso porque o ex-presidente ficaria descumprindo as restrições do STF. O Brasil está sob ataque. Essa decisão de hoje é uma decisão que a gente aplaude, eu volto a dizer, ele ia provocar dia a dia, parecia que tinha uma intenção proposital de fazer um processo como esse, e eu acho que o ministro Alexandre de Moraes não tinha alternativas. Agora, para nós, a prisão que vai valer é depois do julgamento, e aí não é prisão domiciliar. Já o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, emitiu nota em que classificou como cortina de fumaça a prisão de Bolsonaro para, segundo ele, abafar denúncias de supostos excessos cometidos por Alexandre de Moraes no curso do processo. Marinho também afirmou que Bolsonaro é alvo de um procedimento baseado em uma única delação premiada e tem a liberdade cerceada por crime de opinião. Nas redes sociais, o presidente do PL, o Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, se limitou. Estou inconformado. O que mais posso dizer? O deputado Marcel Van Hatten seguiu o mesmo tom. Alexandre de Moraes mais uma vez aumentou a aposta e agora decretou prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Um verdadeiro absurdo. Nós acabamos de receber essa informação, então também estamos conversando dentro da oposição para ver quais estratégias vamos seguir daqui para frente, mas uma coisa é certa: as manifestações de ontem e a vaza-toga fizeram isso acontecer. O senador Ciro Nogueira, que ocupou o cargo de ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro, afirmou: hoje é um dia triste para mim e tenho certeza para dezenas de milhões de brasileiros. A prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, antes mesmo do julgamento, é um fato jurídico com que ninguém pode concordar. Ainda acredito que a justiça irá prevalecer no final. Fecha aspas. O deputado Coronel Tadeu falou em respeito à garantia de defesa. Destaco a responsabilidade do Senado Federal, que como poder revisor e fiscalizador tem o dever constitucional de agir diante de potenciais excessos de outros poderes. A omissão prolongada desse papel compromete o equilíbrio entre as instituições e a confiança da população na democracia brasileira. O momento exige serenidade,
firmeza e, acima de tudo, respeito irrestrito à legalidade. Ciro Nogueira e outros líderes da oposição vão fazer um pronunciamento nesta terça-feira em frente ao Congresso Nacional em repúdio à nova decisão de Moraes contra Bolsonaro. De Brasília, André Anelli. A defesa de Jair Bolsonaro se manifestou após a decisão de prisão domiciliar e afirmou que o ex-presidente não descumpriu nenhuma medida imposta. Confira na reportagem de Valéria Luizetti. A defesa de Jair Bolsonaro disse que foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar do ex-presidente pelo ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista que, segundo os advogados, Bolsonaro não teria descumprido qualquer medida imposta pelo magistrado. Em nota, os defensores reforçaram que, abre aspas, na última decisão, determinando medidas cautelares contra o ex-presidente, constou expressamente que, em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos, fecha aspas, e que ele seguiu rigorosamente essa determinação. Ainda de acordo com os advogados, a frase abre aspas, boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos, fecha aspas. Durante ato no domingo e retransmitida por aliados, não pode ser compreendida como descumprimento de medida cautelar, nem como ato criminoso, e que a defesa apresentará o recurso cabível. Para a professora de Direito Constitucional Virgínia Machado, na perspectiva técnica do direito, a medida cautelar tomada por Moraes é plausível, visto que houve previamente o descumprimento de uma medida menos penosa que já havia sido estabelecida. Houve alguns descumprimentos, como aquele episódio na Câmara dos Deputados, em que ele apresenta ali a sua tornozeleira e etc. Mas não tínhamos o contorno exato do que seria essa cautelar. Veio nova decisão e definiu. É importante a gente entender que essas definições são dadas pelo Código de Processo Penal. Se uma cautelar menos gravosa, ela é descumprida pelo réu, cabe ao magistrado, por ordem da lei, estabelecer uma medida mais gravosa, que foi o que aconteceu. Ao ser questionada sobre o tom institucional da medida, Virgínia ainda disse acreditar que Moraes agiu de maneira responsável diante da figura de um ex-presidente. É um ex-presidente do país que teve um número gigantesco de votos nas últimas eleições, quando ele concorreu à reeleição, que a gente tem que tratar com muita cautela, justamente para quê? Para que o processo não venha a sofrer uma anulação futura. O juiz ele tem que ser cauteloso. Eu acredito e eu espero, eu confio, que o Alexandre de Moraes ele tenha essa cautela para que amanhã nós não estejamos aqui falando de uma decisão absurda, arbitrária, política, que vai ser anulada por futuros ministros do Supremo ou por outras situações. Segundo a decisão de Moraes, Bolsonaro teria usado as redes sociais de aliados, incluindo as de seus 3 filhos parlamentares, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, para divulgar mensagens com conteúdo que, nas palavras de Moraes, incentivam ataques ao Supremo Tribunal Federal e defendem uma intervenção estrangeira no judiciário brasileiro. Segundo o professor de Direito Constitucional Gustavo Sampaio, o ministro Alexandre de Moraes foi prudente ao evitar uma medida cautelar mais grave a Jair Bolsonaro, como uma prisão preventiva em uma unidade prisional. As medidas cautelares, elas não são pena, não são castigo, não são resposta pela prática do crime. Isso acontece quando há uma condenação pelo juízo criminal, o que poderá acontecer agora na ação penal 2668, mas não aconteceu ainda. A medida cautelar é uma cautela, como diz a própria legislação processual penal. Então ele quis evitar a medida mais drástica e determinou a prisão domiciliar. Então não tinha muita alternativa, senão a de não fazer nada, desconsiderar o que ele mesmo entendeu, o ministro, ser uma violação, na medida em que o filho publicou um pronunciamento do pai, interpretando-se que ali havia a utilização de rede social de terceiro para difusão de meio político, o que estava vedado e proibido pela medida cautelar. Ao ver do professor Sampaio, também não houve uma politização da justiça na ação de Moraes. Lá atrás, no passado, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal tomou decisões, por exemplo, no campo do controle de constitucionalidade das leis, que podem ter ido além da linha das suas competências meramente judiciais, entrando no átrio da política.
Mas não é o caso agora do processo penal. Essa escolha foi feita pelo Constituinte. Foi o poder constituinte que determinou que quando um presidente da República ou ex-presidente por fato ocorrido durante a presidência é acusado, quando ex-ministro de Estado ou ministro de Estado é acusado, comandantes de forças, a ação penal não tramita numa vara em primeira instância. Por foro especial por prerrogativa de função, ela tramita diretamente no Supremo Tribunal Federal. É esperado que a decisão seja submetida aos demais ministros da primeira turma do STF, onde o caso é analisado. 6h13, ainda nesse assunto, 7 governadores criticaram a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de decretar essa prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe com o Pedro Trito. Entre os governadores que se manifestaram sobre a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro estão nomes cotados para disputar a presidência em 2026, como Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ratinho Júnior, do Paraná, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul e Ronaldo Caiado, de Goiás. Em uma rede social, Zema, do Partido Novo, escreveu: mais um capítulo sombrio na história de perseguição política do STF. Alexandre de Moraes agora colocou Bolsonaro em prisão domiciliar por ter sua voz ouvida nas redes. É a democracia do silêncio, a democracia do medo. Toda a minha solidariedade ao presidente e sua família. Ronaldo Caiado, do União Brasil, afirmou em uma postagem: a decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro confirma o que disse anteriormente. Infelizmente, antes da conclusão de seu julgamento, o ex-presidente já está condenado. Caiado prosseguiu: se um cidadão não pode se manifestar publicamente em sua defesa, é porque o veredito está dado. Isso é grave, ainda mais se observarmos, segundo ele, um processo que teria começado errado, quando o STF definiu pelo julgamento do ex-presidente em uma Câmara e não pelo Pleno da Suprema Corte. Eduardo Leite, do PSD, disse que, como brasileiro, recebeu com desânimo a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador gaúcho escreveu: não gosto da ideia de um ex-presidente não poder se manifestar e gosto menos ainda de vê-lo ser preso por isso, antes ainda de ser julgado pelo órgão colegiado da Suprema Corte. Não discuto a legalidade ou a razão jurídica. Percebam que, de 5 presidentes eleitos após a redemocratização, apenas um, Fernando Henrique, não foi preso ou sofreu impeachment. Nosso país não merece seguir refém desse cabo de guerra jurídico-político que só atrasa a vida de todos há anos. Sem citar o ministro Alexandre de Moraes, Ratinho Júnior afirmou: o povo brasileiro acorda diariamente buscando prosperidade e tem visto, infelizmente, cenas tristes, até mesmo com prisão domiciliar. Não será com ativismo, seja de qualquer parte, que iremos construir um novo país. Governador do Paraná completou: devemos buscar o equilíbrio, o fortalecimento das nossas instituições e, sobretudo, a harmonia dos poderes, respeitando o que está previsto na Constituição. Briga não coloca mais comida na mesa do trabalhador. O Brasil precisa de união para seguir em paz. Ao ex-presidente Bolsonaro, a minha solidariedade. Também nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, classificou como absurdo o decreto que colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. A prisão do Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar. Vale a pena acabar com a democracia sob pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais? Já passou da hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise, acabarem com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra incapacidade de resolver e mediar conflitos, que não gera outro efeito senão a perda de confiança. Hoje, cada um de nós brasileiros, de bem, que acredita na liberdade, na democracia e na justiça, está sendo punido também. Mas saibam, não vão calar esse movimento. Força, presidente. Estamos com você. Para o governador do Rio, Cláudio Castro, Bolsonaro sempre esteve à disposição da justiça. Ele afirmou: já disse e repito,
Não dá para tratar um ex-presidente desta forma. Decretar a sua prisão domiciliar é uma medida extrema que acirra tensões políticas e aprofunda divisões em um país que precisa de equilíbrio e serenidade.